Oi, gente, tudo bem? Você sabia que eu já me senti culpada por não ter religião? Hoje em dia eu falo disso abertamente, tenho tranquilidade para falar das coisas, mas eu já me senti culpada por não pertencer. E nem é por, eu acho que não era nem por não ter religião, mas por não pertencer a algo, a um grupo, alguma coisa assim. Então, eu achava que eu tinha que pertencer a qualquer grupo para mim poder ser aceita, para mim poder ser amada. Eu já falei disso aqui em alguns vídeos que eu achava que para você ser amado, né, você precisava fazer alguma coisa em troca. E eu não fazia isso de forma consciente, tá? Era de forma inconsciente. Então, depois que eu comecei a prestar atenção nos meus padrões de comportamento, que eu fui percebendo essas coisas. Mas, enfim, eu nasci em um lar católico, primeiro. Depois, quando eu tava, acho que ali na pré-adolescência, meus pais viraram cristãos, evangélicos, né? Então, assim, conforme eu nasci no berço católico, eu fui batizada na igreja católica. Aí eles começaram a frequentar a igreja, então depois, lá para os meus 12, 13 anos mais ou menos, eu me batizei na igreja evangélica também. Então eu já pertenci a essas duas religiões. E assim, eu nunca me dei muito bem assim com religião, porque eu sou uma pessoa que eu sou questionadora. E na religião, o maior pecado que você pode fazer é questionar. Porque quando você pergunta alguma coisa, nossa, mas por que assim? Não porque eu tava querendo falar mal e contra, mas eu tava querendo entender, né, algumas coisas, então eu acabava perguntando, né? Ah, por que que é assim? É só não questiona Deus, você tem que fazer porque tá escrito ali, é isso que você tem que fazer. E eu nunca aceitei isso muito bem. Por que que eu tenho que aceitar algo que às vezes para mim não parece muito certo? Eu sei que Deus, ele tem a forma dele de agir, né? O Deus, o todo, o universo, que para mim é tudo a mesma coisa. Deus, ele é o todo. Ele tá em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Então, eu sei que ele tem uma forma diferente de agir que a gente entende depois, mas eu sei também que algumas coisas não se encaixavam, não fazia sentido para mim. Então, eu não me sentia tão à vontade assim. Mas como os meus pais iam, como era um ambiente assim legal, tinha pessoas e convivendo, né, amizades, então eu fui durante um tempo. Só que depois desse período é que eu fiquei sem ir para a igreja, comecei a desanimar um pouco e tal, por causa de muitas regras. E não só por causa das regras, mas por causa das pessoas. Mas assim, gente, vai falar pra mim, ah, mas tem gente boa e ruim em qualquer lugar. Eu sei, só que passava pra mim um ar de superioridade, sabe? Algumas pessoas que estavam ali passava um ar de superioridade, falava algumas coisas sobre pessoas que iam visitar e tal, e eu não me sentia muito à vontade. E pode ser que na igreja que você vai seja diferente? Sim, pode ser, e nem todo mundo é igual. Só que eu não frequentei uma igreja só, eu fui para uma igreja e não gostei, depois eu fui para outra e também não me adaptei. Eu fui em várias. Quando eu dei esse tempo da igreja, eu comecei a ver um pouco mais sobre outras religiões, né? Sobre umas religiões mais espirituais, espiritualistas, né? Tipo, espiritismo mesmo, candomblé, umbanda, kardecismo. Eu cheguei a frequentar aí um pouco desses lugares, mas eu também via a mesma coisa, as regras a serem cumpridas. E eu não me dou bem com essas regras. Aí você fala assim, ah, mas tem que ter regras. Uma coisa é certa, muitas pessoas perguntam pra mim se eu sou cristã porque eu falo muito de Jesus Cristo e eu prego muito sobre o amor de Jesus Cristo. E assim, eu não tenho religião, mas eu sou adepta ao que Jesus ensinou, aos aprendizados, né, as coisas que ele deixou pra gente, porque eu me identifico muito com isso. Mas assim, aí em algum momento a impressão que dava pra mim é que eu só podia falar de Jesus ou de Deus se eu tivesse uma religião. Então, é a primeira coisa que as pessoas perguntam pra mim, às vezes até hoje, é um pouco assim. Conforme eu falo bastante de Deus, falo, ó, Deus vai dar certo, e não sei o que, eu falo de Jesus, eu gosto de falar assim, porque eu me sinto livre e leve pra poder falar hoje em dia. Mas muitas vezes as pessoas falavam, ah, não, você vai voltar pra igreja, pode confiar, você pode girar, mas você vai cair na mão de Deus de novo, ah, ela tá desviada, e não sei o que. E isso me incomodava um pouco, porque eu tava bem do jeito que eu estava.
Mas se isso ainda estava me incomodando, quer dizer que tinha alguma coisa ali que eu precisava reavaliar, né? E a questão de me incomodar era justamente essa, porque no fundo eu queria pertencer a algo. Só que eu já pertenço a Deus, eu já pertenço ao todo, eu já pertenço a Jesus. Tudo que Jesus fez foi por todos nós. Ele não disse que ele fez algo só para quem tinha religião, ou só para religião tal ou para tal pessoa. Ele deixou claramente um ensinamento sobre como a vida é em um todo. As religiões, elas vieram após isso. Ele pode ter sido a maior influência que teve ali para fundar as religiões cristãs, né, evangélicas e católicas, enfim. Só que o maior exemplo que ele pode ter deixado para nós foi o amor. Foi isso que ele pregava, o amor. Então eu comecei a me sentir à vontade para poder falar disso sem pertencer a nenhuma religião. Por quê? Porque eu tenho uma intimidade bem maior agora com Deus, de poder conversar, de poder falar de Jesus, do que o que eu tinha antes. Pode parecer meio contraditório, só que tem pessoas que elas só vão se sentir à vontade e achar que está agradando a Deus, a Jesus, se elas estiverem dentro de uma religião. Então elas precisam da religião para serem pessoas melhores. E religiosidade é diferente de você ter fé, né? Religiosidade é você seguir as regras e os parâmetros que eles colocaram ali. E eles falam assim, mas é porque tá escrito na Bíblia, tem que ser dessa forma. Mas eu acho meio contraditório falar disso. Eu sigo algumas coisas da Bíblia, faço as orações, gosto dos salmos, dos provérbios, gosto bastante, já li a Bíblia algumas vezes. Só que assim, não existe nenhum ser humano que segue 100% o que está escrito na Bíblia. Então, algumas pessoas, elas usam o quê? Elas usam ali frases esporádicas para poder acusar e falar alguma coisa de alguém. Um exemplo, vamos falar aqui das minhas tatuagens. Porque tá escrito que não farás, não sei o que, tal. Só que em outros versículos tá escrito várias outras coisas sobre não comer tal coisa, não fazer tal coisa, não falar sobre o próximo, não julgueis e tal. E as pessoas fazem isso. Então não existe um ser humano que está seguindo 100% a Bíblia. Eu não conheço, pode ser que exista, pode ser que exista, mas existem outras versões da Bíblia também, existem outras religiões. Aí fica nessa discussão de qual religião que está certa, sendo que o que na minha opinião vai estar certo é o que prega o amor ao próximo, o amor pela humanidade, o amor geral, pelos animais, pela natureza, pela vida. Tudo que prega o amor para mim é a maior razão. E não que as religiões não preguem o amor, elas pregam sim o amor. Só que me fazia ficar presa, eu almejava algo mais, a minha cabeça não fazia sentido algumas coisas. Só que eu concordo com coisas da religião evangélica, eu concordo com coisas da religião católica, eu concordo com coisas do espiritismo, do kardecismo, do candomblé, até da quimbanda. Eu concordo com quase tudo que tem nas religiões. Só que tem coisas que eu não concordo. Então eu aceitei para mim que eu não tenho religião. Eu sou uma pessoa espiritualista, que eles falam, né? Então eu tenho a minha fé, eu acredito em Deus, gosto e me simpatizo muito com Jesus Cristo. Então pode ser que eu tenha mais afinidade ainda com religiões de cristianismo mesmo. Só que eu não concordo em seguir 100% algo, né? Ainda mais que fazer templos e tal, e a gente já entra em outro tipo de assunto, né? Muitas vezes as pessoas me acusaram, falando, não, mas você tá errada, não existe isso. Nas igrejas mesmo que eu ia, quando alguém se desviava, que eles falam se desviar, né? Se desviar no caso da religião deles, né? Porque se desviar de Deus é só a pessoa e Deus que sabe. Aí eles falavam, a pessoa falou que tá em casa orando e buscando a Deus. Sei, isso não existe, gente. Nossa, ficavam tipo debochando e falando da pessoa. Aí eu começava a pensar, mas quem sou eu para falar alguma coisa da vida de alguém? Eu sei sobre a minha vida, eu sei sobre o meu caminho, né? Eu sei sobre, às vezes nem sobre o meu caminho eu sei direito, quem sabe é Deus. Então quem sou eu para julgar, para falar algo?
Então, é por isso que eu não tenho religião. E eu me sentia culpada justamente por isso. E eu tava tentando entender por que que eu me culpava, por que que eu tinha vergonha. Eu sei que tem muita gente que passa por isso também, porque você vai perguntar pra ela, qual que é a sua religião? Só, então, agora eu tô afastado, né? Mas é que eu era da igreja. Ela fica com vergonha ali de falar e tal, porque parece que você necessita pertencer a algo pra ser aceito na sociedade. Então, quando você vê uma pessoa que ela não tem religião, que ela segue os princípios dela, o que ela acredita, muitas vezes ela é taxada como rebelde, desviada, não é o certo, e N coisas que eu já fui taxada. Só que hoje em dia, eu não me importo nem um pouco. Hoje em dia, eu gosto de ser do jeito que eu sou, eu gosto de falar de Jesus, e eu sei que eu posso falar sobre ele, porque o que ele fez foi por mim, foi por você, foi por todos nós. E o maior exemplo que ele deixou foi o amor. Então eu gosto de pregar o amor e colocar em prática os ensinamentos que ele deixou pra gente. Agora, coisas que a gente não concorda, a gente não é obrigado, né? E eu penso também que Deus sabe de todas as coisas. Se eu nasci desse jeito, se eu sou assim, é porque ele me quer assim. E eu vou aperfeiçoando a minha relação com ele a cada dia mais. Eu tenho uma forma diferente de falar, mas o que eu quero deixar claro aqui é que o amor deveria ser a nossa religião. O amor. O amor é quê? O amor. O amor é o oposto de tudo que há de ruim no mundo. O amor devia ser o pilar de tudo, mas muitas vezes não é necessariamente isso que acontece. Mas, gente, o intuito não era esse, o intuito era falar que eu já me sentia culpada por não pertencer a alguma religião. E eu tô falando isso porque às vezes você tá assim, às vezes você tá afastado da igreja ou da religião que você ia antes e você se sente culpado, você sente vergonha às vezes de passar na frente da igreja, de olhar aquelas pessoas, porque elas podem estar te julgando. E eu vou deixar um adendo, elas estão te julgando sim, provavelmente. Só que isso tem a ver com elas, não a ver com você. Você pode ser livre. Você veio para esse mundo para ser livre, para pensar por conta própria. Se você tem uma cabeça pensante que te manda vários pensamentos, enxurradas, coisas nada a ver e coisas que fazem sentido, quer dizer que Deus quer que você seja assim, que você pense por si só, que você viva a sua vida com os seus princípios, né? Porque tem gente que precisa da religião para fazer as coisas certas. E nem todo mundo é assim. Tem gente que já tem a bondade, já tem um amor dentro de si. Então, se alguém precisa de religião, quer dizer que tem uma maldade dentro dela que talvez ela não consiga encarar. Mas eu não tô falando aqui que 100% das pessoas que estão na religião são desse jeito, tá? Porque eu conheço excelentes pessoas que são das infinitas religiões que existem por aí, que são meus amigos e eu super respeito. E eu sei que eles são excelentes pessoas porque eles também me respeitam e a gente consegue sentar e conversar bem sobre tudo isso. E esse era o certo, é assim que devia ser. Cada um respeitar o seu espaço. O vídeo é mais sobre mim, né? Então você pode continuar tendo sua religião, você pode ser livre, você só não tem que se sentir culpado e não pode se sentir pressionado a pertencer a algum lugar, porque você já pertence a algum lugar, você já faz parte de Deus, você é uma célula ali, ó, um átomo do corpo dele, todos nós fazemos parte dele. Gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, compartilha e comenta para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!